Hey 7th grade, this is Mr. Lima. Welcome to our conversation class. I hope you guys are good. I hope you guys are pretty awesome. How was your weekend, guys? How was your holiday? I hope it was okay. I hope it was pretty awesome. Welcome to Dynamic School. And please grab your conversation book because today we are going to review some topics for our exams. And also we are going to review some topics for our previous units on our book, alright? Então, gente, hoje a gente vai revisar alguns tópicos para a avaliação de vocês e também outras unidades que eu acho importante a gente revisar do livro de vocês. Então, prestem bastante atenção na nossa aula de Conversation de hoje. Então, iniciando aqui na página 54, 54, a primeira atividade que eu quero que vocês tentem realizar é o seguinte: eu quero que vocês tentem descrever num curto parágrafo de em média 3 lines, about 3 lines, describe yourself. Describe if you wear glasses, how long, what is the size of your hair, what's the color of your hair, the type of your hair, the color of your eyes, your height, sua altura. Você pode escrever outras características como por exemplo your skin color and so on. Então eu vou pedir que você tente descrever um pouco sobre suas características físicas. Depois que você finalizar isso, vou pedir para você descrever yourself, your personality. Você vai descrever como você se vê, sua personalidade, seus sentimentos, como você lida com as pessoas. Você é uma shy person, outgoing, creative, practical, energetic, a kind person, baseado as primeiras das características físicas que a gente tem nas páginas 54 e 55, and then the personality characters what we have on page 58, que a gente tem na página 58. Então, esse é o primeiro tópico de exercício da aula de hoje, que eu quero que vocês tentem descrever a si mesmos, ok? Esse é o primeiro tópico. Vamos lá, vamos à obra.
Então, lembrando, o primeiro exercício, you had to describe yourself on the first activity. Describe your physical characters, alright? Describe your physical characters and using vocabularies as hair color, like long hair, short hair, straight hair, wave hair, bald hair, curly hair, glasses, mustache, beard, if you are tall, if you are short, and so on. And also, you will have to try to describe yourself, your personality, if you are shy, outgoing, creative. What you like, what are you like, okay? Describe yourself in a short paragraph. Deixa eu ver se é 36. 36? Eu quero que aqui, ó, nessa 36, vem cá. Tente escrever uma curta história de quem é essa pessoa e o esporte que ela está jogando, ou eles estão jogando, e por que você acha no caderno, por que você acha que eles gostam de jogar. Uma curta história sobre essa pessoa, você pode inventar. Alright guys, so I hope you guys finished. If you guys have any question about this page, about this activity, you guys can ask me, alright? Now I am on page 62. Agora eu estou na página 62 e eu quero revisar com vocês este vocabulário aqui. Aqui we have a bonus magazine quiz about shyness. Aqui nós tivemos um quiz sobre timidez. E eu quero lembrar para vocês esse vocabulário de timidez. E eu quero perguntar quão tímido vocês são. Lembrando, revisando sempre esse vocabulário. The first question is: how often do you experience feelings of shyness? Vocês se lembram dessa pergunta? How often do you experience feelings of shyness? Essa é a primeira pergunta da página 62. Então, how often do you experience feelings of shyness? Ou seja, com que frequência vocês sentem momentos de timidez. A segunda pergunta, compare it with your peers, ou seja, com seus colegas. How shy are you? Ou seja, comparado com seus colegas, quão tímido ou quão tímida você é. Alright? 3. Shyness make me feel symptoms such as racing heart and sweat palms. Ou seja, timidez me faz ter sintomas como coração acelerado, racing heart, and sweaty palms. Ou seja, minhas palmas das mãos ficam suando, né? 4. Shyness make me think others are reacting negatively to what I do and say. Ok? Então, a timidez me faz pensar que os outros estão reagindo negativamente em relação ao que eu faço e o que eu digo. You guys have this reaction
You guys think about it? Vocês chegam a pensar com relação a isso? Vocês têm esse sentimento? 5. Shyness keeps me from behaving appropriately in social settings. For example, introducing myself or making conversation. Ou seja, a timidez me mantém distante, né, de situações sociais, por exemplo, me introduzir para alguém ou manter uma conversa. Então, devido à minha timidez, eu evito situações sociais, comportamentos sociais, como manter ou iniciar uma conversa e me introduzir. You guys have those problems like this? The shyness that you guys develop keep you guys away from social settings like this. 6. Shyness appears when I interact with someone to whom I'm attracted. Ou seja, a timidez aparece quando eu estou interagindo com alguém pela qual ou pelo qual eu estou atraído. Já rolou alguma coisa parecida com isso, que vocês estão apaixonados por alguém, se sentem atraídos por alguém e a timidez é uma barreira nesse ponto? Yes or no? 7. Shyness appears when I'm interacting with someone in a position of authority. Então, por exemplo, essa posição de autoridade de alguém desenvolve um sentimento de timidez em vocês, como por exemplo um professor, um coordenador, um diretor, um chefe de algum lugar, um gerente de um banco, alguma coisa do tipo, que tem essa posição de autoridade e faz com que vocês se sintam tímidos, ok? Yes or no? Ok, então, at this point, I would like you guys to describe the moments of shyness you guys have, somehow. Então, eu gostaria que vocês descrevessem os momentos de timidez que vocês, em algum momento, desenvolvem, certo? Em um curto parágrafo de 3 a 5 linhas, certo? Se vocês têm momentos de timidez, em quais momentos vocês têm shyness setting, in which moments you guys have in shyness moments, alright? If you guys have keep the shyness, keep you guys away from social settings, ou se há momentos de timidez, se o sentimento de timidez deixam vocês distantes, distanciam vocês de situações sociais, ok? Então vou dar mais alguns minutinhos para vocês escreverem, e aí, se tiverem alguma dúvida, me mandam ou me perguntem também, podem me enviar essa atividade lá no Class App, ok? Tenta passar para o inglês o máximo que conseguir, ok? São 7h43. Anne Maria. Emanuel, João Victor, José Victor, Lucas,
Okay, guys, I hope you guys could finish this exercise. Então, eu espero que vocês tenham conseguido finalizar esse exercício falando sobre timidez, shyness, on page 62. Então, aqui na página 62, nós temos uma atividade falando sobre timidez, um quiz. E agora, eu quero que vocês jump up to page 66, na página 66. Nós temos uma tabelinha aqui falando sobre os usos do how many, some e any. Se vocês observarem bem, na página 66, vocês vão observar uma short explanation about the uses of how many, some and any. How many, de uma maneira geral, é uma pergunta que significa quantos ou quanto. Ou seja, uma pergunta que quer identificar quanto de algo, a quantidade de algo tem em determinado lugar, em determinado recipiente, ou a determinada quantidade de algo que você possui consigo. Em geral, a gente responde essa pergunta com I have, ou seja, eu possuo, eu tenho, ou he has, she has, certo? Dependendo a quem você direciona. É importante a gente entender que para construir essa frase a gente pode utilizar o artigo indefinido, se a gente for falar no singular, ou one, se a gente ainda for falar no singular também. Como, por exemplo, a gente tem nesses primeiros exemplos aqui, ó. Se vocês observarem, I have an apple. A mesma frase pode ser constituída com I have one apple, na intenção de falar que eu tenho uma maçã. Os dois são ok, os dois estão corretos, ok? Então, nessas duas situações, eu posso usar tanto an apple quanto one apple. Então, estão ok, eu posso usar o artigo indefinido quanto o numeral one. Quando eu quiser negar, usando essa mesma estrutura, I don't have an apple, ou seja, na primeira situação eu estava falando que eu tenho uma maçã, certo? Quando eu quiser negar, eu posso falar I don't have an apple. Eu uso o presente, o auxiliar do presente, don't, e repito o an apple. E aí eu não posso usar o one, não posso usar o numeral nesse ponto. Para perguntar, né, do you have an apple, se alguém tem a posse desse substantivo, né, desse objeto, no caso da fruta, do you have an apple? E aí você tem que usar o auxiliar, o do, no início da frase do you have. Ok, percebam? Do you have, no início, do you have an apple? E aí o numeral não é bem-vindo nesse ponto aí também. Já para falar no plural, lembre-se que até agora eu estava falando no singular, os substantivos no singular. Mas para falar no plural, eu preciso sim de usar expressões que denotam quantidade, denotam plural. Elas são some e any, alguns ou algumas, certo? Sendo que o some é aquele que eu posso usar para o plural na afirmativa, ou seja, I have some apples, eu tenho algumas maçãs. Essa é uma frase afirmativa, I have some apples. E quando eu quiser negar, eu tenho que, ou na negação, ou na interrogação, ou na pergunta, eu uso o N. O N, ele tem o mesmo significado na interrogativa do some, só que eu só posso utilizá-los ou na negação, ou na pergunta. Percebam, I have some apples, eu tenho algumas maçãs. E aqui, na negação, eu falo o seguinte, I don't have any apples, ou seja, eu não tenho nenhuma maçã. Na pergunta, ele já vai aparecer com outra denotação. Do you have any apples? Aqui eu não posso usar o some. Na pergunta, ou seja, o N ele aparece na negação e na pergunta, certo? Só que aqui com denotação negativa, e aqui ele pode aparecer com a denotação tanto negativa quanto afirmativa. Perceba, do you have any apples? Ou seja, você tem alguma ou algumas maçãs, certo? Percebam?
Ou seja, quando eu for escrever uma pergunta, eu tenho que usar o N. Quando eu for escrever uma negação, eu uso o N. Quando eu for escrever uma afirmação, eu uso o some. Ok? Agora eu quero que vocês procurem frutas na casa de vocês. Podem ser frutas como essas daqui, legumes como esses que nós temos vendo, vegetais, alimentos derivados do leite, cereais, sucos, certo? Como esses que nós vimos aqui. E eu quero que vocês, nesse último exercício que a gente vai ver agora, tentem construir frases, duas frases afirmativas com some, duas frases negativas com N e duas frases interrogativas com N também, praticando, pondo em prática o que a gente acabou de ver, né, nessa tabelinha verde. Por exemplo, I have some, I don't have any e do you have any, certo? Esse é o último exercício que eu quero ver vocês pondo em prática. Aqui, ó. Aqui, não precisa iniciar com D, tá? Não precisa iniciar com D. Somente Pedro loves to play soccer. E aqui eu posso finalizar. E aí, eu posso fazer assim, soccer is his favorite sport. He loves football because he loves to run. Qual é o nome dessa música aqui? Jolly? Jolly loves basketball because she's tall and she loves read. Let me see, read, acertar o alvo. Isso aqui você procura na internet como esqueci. Acertar o alvo. The children, aqui você pode escrever the children love running. That's why acharam que that's why they found running. Ok? Ok, gente. Assim a gente finaliza. Oi? Peraí. Assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham conseguido finalizar esse último exercício daqui. Dúvidas, me chamem lá no Class App, ok? Bye bye, guys. See you.